Olá, bem-vindos. Este é Washington Fora de Horas e hoje é terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. Uma terça-feira que amanheceu aqui em Washington, na área de Washington e também ao longo de toda esta costa. Antes de irmos às notícias, vou só tentar mostrar-vos um pouquinho do que é a neve a cair aqui na área de Washington. Para além de mais, já temos neve há 3 dias, desde domingo que está a nevar. Não está sempre a nevar, mas mesmo assim volta e meia neva, e então vou-vos só mostrar um pouquinho aqui da minha janela. Não sei se conseguem ver os carros cobertos de neve e a árvore que há aqui em frente à minha casa também. Aliás, continua a nevar, não sei se conseguem ver a neve, mas não vão por mim, está de facto a cair neve e vai cair neve pelo menos durante toda esta manhã aqui na área de Washington e, como disse, também ao longo de toda esta costa. Vamos então aqui às notícias aqui na Voz da América, nesta sua emissão do Washington Fora de Horas, que, como sabem, desde março temos vindo a fazer diariamente, segunda a sexta, desde as nossas casas. É o que nós chamamos um Washington Fora de Horas alternativo. Mas nós temos notícias para vocês, apesar de casa, em tele, todos os dias aqui notícias para vocês. E vamos começar com Angola, onde a Amnistia Internacional insta as autoridades a abrirem uma investigação independente aos confrontos que se registaram no sábado, dia 30, em Cafunfo, na província da Lunda Norte, e nos quais, segundo informações que dispomos, terminaram com pelo menos 10 mortes, embora existam muitos desaparecidos. E a Amnistia diz: as autoridades angolanas devem lançar uma investigação rápida, completa, independente, eficaz e transparente sobre as mortes e levar os suspeitos da sua autoria à justiça em julgamentos justos que cumpram os padrões internacionais. Isto foi o que defendeu Muleya Moaniandia, a vice-diretora daquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos para a África Austral, que ainda exige que as vítimas e suas famílias tenham acesso à justiça e a meios eficazes. João Malavindelo, diretor executivo da OMUNGA, acrescenta que o número exato de mortos não é conhecido, pois a maioria dos manifestantes continua desaparecido, mas relatos não confirmados indicam que o maior número de ativistas continua desaparecido e que alguns corpos, diz ele, podem ter sido despejados no rio Coanda, isto nas últimas 2 horas. A nota do diretor da OMUNGA cita um vídeo que circula nas redes sociais, feitos na manhã do dia 30 de janeiro, que mostra vários corpos no chão, enquanto um polícia chuta e pisa a cabeça de uma vítima gravemente ferida. A reação da Amnistia e da OMUNGA segue-se a confrontos mortais, como estão recordados, em Cafunfo, no sábado, quando cerca de 300 manifestantes, convocados pelo movimento protetorado da Lunda Chokwe, pretendiam realizar uma marcha para pedir diálogo com o governo sobre a situação nas Lundas, uma região riquíssima em minérios, mas em que os níveis da miséria são extremamente elevados. A repressão policial deixou, como dissemos, o número desconhecido de vítimas. Há pelo menos 6, segundo as autoridades, são mortais. Vários setores da sociedade civil e política condenaram a atuação da polícia e outras forças de segurança, enquanto o comandante-geral da corporação, Paulo de Almeida, exige um inquérito para levar à justiça os autores do que ele chamou, na altura, atentado por parte dos manifestantes. Entretanto, uma missão parlamentar que integra 5 deputados da UNITA chegou nas últimas horas ao município diamantífero do Coango. De informações sobre os incidentes do último sábado, o deputado Domingos Oliveira, o representante da UNITA na Lunda Norte, disse à Voz da América que o seu partido pretende ter a sua própria versão sobre o que aconteceu e avaliar também a dimensão e a gravidade do incidente, independentemente do que vier a ser apurado pelo inquérito anunciado pelo comandante-geral da polícia. Num comunicado difundido em Luanda, a UNITA descreve os incidentes de Cafunfo como sendo uma gravíssima regressão da ação do Executivo angolano no cumprimento da Constituição no respeito ao exercício dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
Entretanto, o grupo parlamentar da UNITA juntou a sua voz aos pedidos da Casa CE e do PRS, que exigiram à Assembleia Nacional que crie uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as reais causas organizada pelo movimento protetorado português da Lunda Chokwe. E vamos agora para o outro lado do continente africano, vamos até Moçambique, isto porque a Nigéria diz que poderá ajudar Moçambique na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Uma mensagem do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, ao seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi. Buhari escreve que simpatiza com Moçambique no tema do ciclone Heloise, a pandemia do Covid-19 e o terrorismo em Cabo Delgado, e diz que o seu país está mesmo disposto a cooperar de qualquer forma com o governo moçambicano, que o governo moçambicano considera. A Nigéria notou então, há anos vem lutando contra um grupo de insurretos islâmicos da Al-Shabaab, pelo que conhece os desafios que essa luta envolve. Em contrapartida, a Nigéria quer que Moçambique apoie a sua candidatura à liderança do Conselho da União Africana, cujas eleições se prevêem durante a Cimeira da União Africana, está marcada para 6 e 7 de fevereiro. 4 países, Nigéria, Tanzânia, África do Sul e Burkina Faso, disputam a liderança do Conselho, num processo que pela primeira vez inclui a pré-seleção de candidatos por um país. Continuamos em Moçambique, ainda a falar de Cabo Delgado, isto porque um estudo sobre as causas dos ataques terroristas em Cabo Delgado entre 2017 e 2020, de investigadores da Universidade de Rovuma, apresenta uma análise do terrorismo e conclui que os insurgentes não têm uma agenda própria, mas que querem implantar na região uma doutrina muçulmana radical através da subjugação ou eliminação das instituições estatais, bem como da religião muçulmana. Os resultados da investigação da equipa, que foi coordenada e orientada por Geraldo Macalane, baseiam-se em entrevistas a deslocados no distrito de Mocimboa da Praia e nota que há fatores económicos e sociais por detrás do terrorismo em Moçambique. Aliás, algo que vem sendo dito desde há muito tempo. Dentre vários resultados encontrados pela equipa, os investigadores destacam o facto de que o processo de radicalização dos jovens em Mocimboa da Praia iniciou-se em 2012. O grupo terrorista, diz eles, é composto por pessoas de várias etnias e nacionalidades. No geral, as relações entre as forças de segurança e as populações locais não são boas, sendo mesmo caracterizadas por extorsões, agressões, violações de privacidade e da integridade física. Apesar do sofrimento imposto pelos atacantes, as populações afetadas encontram mecanismos de resiliência e sobrevivência. Nota o estudo. Para a maioria dos entrevistados, o governo de Moçambique não prestou atenção aos primeiros sinais do recrutamento feito pelo grupo, da radicalização e do treino que estava a ser dado aos jovens, e observa que as forças de segurança não têm capacidade militar para conter os ataques. Enquanto isso, o governo diz que não tem informação sobre as reais motivações do grupo, cujos ataques já provocaram o deslocamento de mais de 500 mil pessoas, além de mais de 2.000 mortes. Vamos agora até São Tomé e Príncipe, mas antes de irmos a São Tomé e Príncipe, vamos ver quem está connosco. Temos connosco desde Bissau o Dula Sinho Baldé, temos também desde Climane o Mamad Iqbal Daoud, temos também o Mek Usman Baio, diz boa tarde, Voz da América, boa tarde para todos os que estão connosco. Bom dia ou boa noite, dependendo de onde nos estejam a ver. Temos também connosco, desde a cidade de Maputo, Mucaval Jaime, temos o João Bernardo Correia, temos também o Domingos Norata Silva, que diz que pedem também um inquérito sobre as mortes no Capitólio. De facto, está a decorrer não só o inquérito, como investigações para apurar de facto o que se passou, quem esteve por trás dos ataques no Capitólio. Há pessoas já detidas, há pessoas que já foram a tribunal, já foram apresentadas em tribunal e, aliás, a questão do ataque ao Capitólio é uma das principais acusações contra o ex-presidente Donald Trump, cujo audiência de impugnação ou julgamento de impugnação vai decorrer no Senado nos próximos dias. Portanto, este é um tema que nós vamos aqui acompanhar, aliás, de recordar que o presidente Donald Trump
teve toda a sua equipa de defesa demitida, ou aliás, eles é que se demitiram por discordarem do tipo de defesa que deveriam fazer, por o presidente continuar, o ex-presidente continuar a querer frisar de que foram eleições que levaram Joe Biden para a Casa Branca e a equipa de defesa a discordar. Portanto, o ex-presidente tem agora uma nova equipa de defesa. Temos também connosco o Abel Ximenes Belito, diz o MPLA quer mais com um conflito armado para se manter no poder. Portanto, isto tem a ver com Cafunfo, com o que se passou no fim de semana. Temos também o Messias Jonas Savimbi, Leite de Gouveia Leite, desde Luanda, Angola. E temos também Tina Souza, diz Good afternoon, VOA português, good afternoon, boa tarde para todos aqueles que estão connosco. E vamos então aqui continuar com as notícias e vamos falar de São Tomé e Príncipe, isto porque as Nações Unidas garantem dar ajuda financeira, material e assistência técnica a São Tomé e Príncipe para que se possam realizar as eleições presidenciais, as quais devem ter lugar em julho. Desconheço, todavia, o montante desta ajuda. Recentemente esteve naquele país uma missão da ONU para avaliar as necessidades por forma a que o escrutínio se possa realizar. A Kinemi Adugala, que liderou a equipa, não avançou o montante do apoio financeiro para as eleições, referindo apenas que este apoio está condicionado à tomada de posse da Comissão Nacional de Eleições, a qual foi eleita há mais de um mês pelo Parlamento. A eleição presidencial será realizada, como já dissemos, em julho próximo, em data ainda a anunciar pelo Presidente Evaristo Carvalho. É, todavia, ainda necessário também que se efetue o recenseamento eleitoral, quer na diáspora, porque todos os cidadãos votam, portanto, não só os que estão a viver no país, mas os que estejam a viver fora do país de nacionalidade são-tomense. A posse dos membros da Comissão Eleitoral afigura-se assim como a condição necessária para que a ONU comece a trabalhar no apoio ao país. Continuando ainda em sindicatos do setor da saúde, suspenderam a greve que estava convocada para começar hoje em todos os hospitais e centros de saúde do país e deram ao governo 2 semanas para satisfazer as suas reivindicações. O porta-voz dos sindicatos, Ramon dos Prazeres, disse que o governo assumiu e convenceu os grevistas com documentos que brevemente os hospitais e centros de saúde estarão abastecidos com medicamentos e consumíveis, que é a maior reivindicação. Por outro lado, os professores de todos os níveis do ensino anunciaram uma greve a partir de hoje e por tempo indeterminado, enquanto o governo acusa os sindicatos do setor de convocar a paralisação enquanto decorriam negociações. De São Tomé vamos à Guiné-Bissau, onde a Associação Juvenil de Proteção dos Direitos Humanos daquele país exigiu hoje ao presidente Umaru Sissoko Embalo que ordene a exoneração do ministro da Saúde, a quem responsabiliza pela morte de cidadãos. Para a associação, o ministro António Dona tem responsabilidades pela morte do ativista social Bernardo Katshura na passada sexta-feira. A associação pede ao presidente que, na qualidade de da nação, que responsabilize todo o governo e que ordene a exoneração daquele ministro da Saúde. A associação, que é dirigida por Vladimir Gomes, diz que a falta de oxigênio no Hospital Simão Mendes tem sido uma das principais causas de morte de pacientes naquele hospital, pelo que o ministro deve ser demitido. Numa outra carta, esta dirigida ao primeiro-ministro Nuno Abian, a associação exige a responsabilização do próprio executivo pela situação e reclama a demissão do ministro da Saúde, tal como de toda a direção do Hospital Simão Mendes, o principal hospital da Guiné-Bissau. Ontem, dezenas de ativistas e jovens guineenses protestaram contra a morte do ativista e rapper e também juristas em frente ao Ministério da Saúde. Os responsáveis do Hospital Simão Mendes garantem que o rapper não morreu por falta de oxigênio, mas que não foi atendido por falta de espaço, tendo sido recomendado que ele procurasse uma clínica privada. Pergunta: se não tiver dinheiro para ir para uma clínica privada, é então deixada a sua morte? Ao acaso? As autoridades norte-americanas deportaram 67 cidadãos de países africanos de língua portuguesa em 2020, uma redução de 34% face a 2019, influenciado pela diminuição de casos entre cabo-verdianos
que é a comunidade mais expressiva entre imigrantes daqueles países aqui nos Estados Unidos. Angola, por outro lado, passou a ser o país de destino de maior número de deportados entre os lusófonos em África. O relatório das deportações do ano fiscal de 2020, que, como sabem, o ano fiscal americano termina a 30 de setembro de cada ano, da Imigração e Alfândegas, portanto a agência norte-americana, indica que as deportações de cabo-verdianos desceram 70% de 50 em 2019 para 15 no ano passado. Nos Estados Unidos reside a maior comunidade cabo-verdiana fora do arquipélago, a qual está estimada em mais de 250 mil pessoas, concentradas sobretudo no estado de Massachusetts. O destaque vai agora para Angola, que se tornou assim Cabo Verde na liderança das deportações, teve 43, um aumento face às deportações que se tinham registrado em 2019 e às 32 em 2018. Depois de 4 deportados em 2019, nenhum cidadão da Guiné-Bissau foi expulso, acontecendo o mesmo com São Tomé e Príncipe. Quanto a outros países lusófonos, o número de portugueses expulsos caiu de 47 para 101, aliás, caiu para 47, assim é que é. No anterior tinha sido de 101, aqui uma gralha aqui ortográfica. Em sentido contrário, o Brasil viu o número de deportados aumentar para 1902, face ao ano anterior, que era de 1770. No total, os Estados Unidos deportaram 185 mil cidadãos de várias nacionalidades por imigração ilegal, condenações pendentes e transitadas. Nós já iremos aqui à Rússia, onde continua a decorrer o julgamento de Alexei Navalny, que dizem é um espinho atravessado na garganta do presidente Vladimir Putin. Estamos aqui com o nosso amigo Bento Adriano, que diz: eu tenho muitas dúvidas que esta comissão de inquérito independente seja aceita, porque mesmo já aconteceu no Monte Sumi com o Calupetec, eles também não aceitaram uma comissão independente, portanto vamos ficar a ver se aceita-se uma comissão independente, tal e qual como a Amnistia Internacional pede às autoridades angolanas, ou como é que o que é que vai acontecer com a Comissão Parlamentar de Investigação. Temos também Sabonis Rafael Catendi, desde a Bélgica, desde a Alemanha, o Sena Galiça. Temos conosco desde a Beira, Moçambique, o Joana Zacarias Benjamin. Ele diz que gosta muito do nosso programa, aliás, ele diz: adoro muito o vosso programa, acompanha a partir da cidade da Beira. Já agora, Johan, diga-nos como é que está a Beira a recuperar do ciclone Heloísa. Temos também connosco Calais Wesley, diz boa tarde desde Angola. Temos desde Gaza o Estevão Molel Júnior, o Fidalgo Salmão Mauai, diz-nos boa tarde. E temos também aqui Mocoto Mangui, ele diz que é vergonha persistente o Mário viajando sem benefícios. Vamos continuar aqui com notícias, mas vamos então, como já disse, aqui até à Rússia, onde o crítico do Kremlin, Alexei Navalny, está em tribunal em Moscou, uma audiência bizarra e acalorada, no qual o político ridicularizou as sugestões de que deveria ter comunicado que estava em coma e retorquiu que, estando em coma, não o poderia ter feito, mas que o seu advogado sempre esteve em contato com as autoridades e que fora o próprio presidente Vladimir Putin que autorizara a sua ida de emergência para a Alemanha. Portanto, os procuradores saberiam onde encontrá-lo. Navalny foi detido há 2 semanas, quando regressou de Berlim, e foi acusado então de não cumprir os seus termos de liberdade condicional ao abrigo de uma pena suspensa de 2014 por peculato, algo que ele contestou. As autoridades prisionais procuram agora substituir a sua pena suspensa por uma pena de prisão de 3 anos e meio. Navalny, recorde-se, passou 5 meses na Alemanha, a recuperar do envenenamento por Novichok antes de regressar a Moscovo a 17 de janeiro. Ele culpou os serviços de segurança russos e o próprio Putin pelo ataque com o agente nervoso, acusações que o Kremlin sempre negou. A audiência decorre sob forte presença de segurança e tropa de choque a proteger o prédio do tribunal, a isolar a área e impedir qualquer aproximação
de peões ou manifestantes. Também de recordar que no fim de semana e pelo segundo fim de semana consecutivo houve protestos um pouco na Rússia. Dezenas de milhares de russos participaram nestes protestos, centenas deles foram presos, alguns, entretanto, foram já libertados. Myanmar é a outra história do dia, continua a ser uma história do dia, e isto porque o Conselho de Segurança da ONU vai realizar ainda hoje uma reunião de emergência sobre a situação em Myanmar, a ex-Birmânia, após o militares. A enviada especial da ONU para aquele país, a diplomata suíça Christine Sternberger, vai informar o Conselho sobre os últimos acontecimentos. Os militares de Myanmar, como estão recordados, tomaram o poder na segunda-feira em um golpe sem derramamento de sangue. Prenderam a líder democraticamente eleita, Aung San Suu Kyi, e outros políticos importantes, o que gerou protestos internacionais. O partido Liga Nacional para a Democracia, que é o partido de Aung San Suu Kyi, vencerá as eleições de novembro com uma vitória esmagadora, mas os militares afirmaram que as eleições foram fraudulentas e que as suas queixas para que fossem investigadas essas fraudes nunca foram atendidas. O Banco Mundial suspendeu o financiamento de 100 milhões de dólares para a educação gratuita na República Democrática do Congo após revelações de fraude, isto segundo o próprio Banco Mundial, que em junho aprovaram um financiamento de 800 milhões para apoiar a educação pública gratuita no Congo Democrático, um grande projeto de Félix Tshisekedi, que lançaram em setembro. Divulgou um relatório que revelava a existência de listas exageradas de professores fictícios em escolas que não existiam, faturas falsas, bem como um alegado desfalque de 31 milhões de dólares. Antes do ensino gratuito, os pais no Congo Democrático pagavam a matrícula, o salário dos professores, a matrícula para exames, isto até no setor público. O Congo Democrático, que é o maior país da África subsaariana, tem uma população muito jovem, com metade mais dos seus 80 milhões de habitantes com menos de 20 anos de idade. No Congo Kinshasa, entretanto, não é no Congo Kinshasa, exatamente, no Congo Brazzaville, queria dizer, entre Congo Kinshasa e Congo Brazzaville, o político da oposição, o Brice Colelas, anunciou que vai desafiar de novo o presidente Denis Sassou Nguesso nas eleições presidenciais de março. Há 5 anos, Colelas ficou em segundo lugar. Sassou Nguesso governa o Kinshasa também há 36 anos, portanto há várias décadas. O maior grupo de oposição do país já disse que vai boicotar as eleições. Colelas, que é um ex-membro do Partido Comunista Francês, aproximou-se nos últimos anos do partido francês anti-imigrante de extrema-direita. Na Costa do Marfim, as linhas da batalha estão definidas para as eleições parlamentares de 6 de março, entre o RHDP do presidente Ouattara e uma oposição unida, mas não tanto unida quanto deveriam estar. Diz um total de 1.266 candidatos vão disputar 255 assentos. O governo tchadiano proibiu várias manifestações planeadas esta semana pela oposição, que clama por mais justiça social, mudanças políticas, enquanto o presidente Idriss Déby, no poder há 30 anos, deve ser anunciado no sábado como candidato às eleições presidenciais de abril pelo seu partido. Todavia, os organizadores das várias manifestações dizem que elas vão decorrer de toda a maneira. A eleição presidencial no Tchad tem lugar no dia 11 de abril e as legislativas estão marcadas para 24 de outubro, depois de terem sido repetidamente adiadas nos últimos 5 anos. E vamos aqui fazer uma pequena interrupção para eu poder puxar sobre o desporto, de referir. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, tem 73 anos, deu positivo para o coronavírus. Isto foi anunciado pelo clube nesta terça-feira. O atual campeão espanhol disse em comunicado que Pérez não apresenta nenhum sintoma. Como já Zinedine Zidane, o técnico do Real Madrid, também tinha dado positivo no mês passado. Ele regressou
depois de ter estado em isolamento. O defesa também do Real Madrid, Nacho Fernandes, também apresentou um resultado positivo na semana passada e encontra-se em isolamento. E hoje é dia grande para o futebol na Europa e Itália, onde hoje há uma grande jogada, um grande jogo para a Taça de Itália. Vai opor o Inter de Milão ao Juventus de Cristiano Ronaldo. Temos jogos para o campeonato, Manchester United. Em segundo recebe o Southampton. O United está a 3 pontos do líder, o Manchester City. Outro jogo interessante é aquele que põe frente a frente o Wolverhampton ao Arsenal. Wolverhampton, quero dizer, que tem uma equipa cheia de jogadores portugueses, mas que não tem estado muito bem, porque nos últimos 5 jogos só ganhou um. O Arsenal, contudo, está a subir de forma nos últimos 5 jogos, só perdeu um. Portanto, ao contrário do que acontece com o Wolverhampton. Ainda em desporto, o angolano Bruno Fernandes está de volta ao Atlanta Hawks, a equipa de basquetebol, que ontem perdeu frente ao campeão, o Los Angeles Lakers, por 107-99. Bruno Fernandes jogou 12 minutos, marcou 3 pontos. LeBron James marcou 38 pontos. O Lakers mantém-se em terceiro lugar na Conferência Oeste. Atlanta está em sexto na Conferência Leste. De referir que antes de fevereiro, portanto o mês que iniciamos, hoje é o dia 2, é o mês da História Negra nos Estados Unidos, uma celebração anual das conquistas de africanos americanos, e há uma altura para reconhecer o seu papel central dos Estados Unidos. Já iremos, entretanto, dar os bem-vindos a Bento Adriano, que diz a solução destes conflitos e as manifestações é a implementação das autarquias. Portanto, estamos a falar aqui de Angola, onde as eleições autárquicas ou locais ainda não tiveram lugar como deveriam. Vários motivos interpuseram-se na realização dessas eleições. Temos também desde Luanda o Roberto de Almeida, temos o Oliveira Domingos Manuel, temos também connosco Marcos Bravo, angolano, temos o Jacinto da Assunção Mucara, ele diz: feliz terça-feira e bom feriado para todos os moçambicanos. Amanhã é dia dos heróis moçambicanos, portanto, em antecipação, a Voz da América envia então votos de um bom feriado para todos os heróis moçambicanos e para todos os moçambicanos em geral. Temos também a Estrasburgo, eu creio que Estrasburgo, estamos aqui a falar da França, o Emanuel dos Santos. Temos Marcos Bravo, diz que a Nigéria vai ajudar-se na terra deles, não estão a conseguir. Essas nações africanas é um teatro cómico em políticas. De referir, Marcos, que a Nigéria está também à procura do apoio moçambicano para que o seu candidato fique à frente de uma comissão importante da União Africana. Desde São Paulo, Brasil, Mateus Fernando, temos o Dinho José Nhantumbo, que fala também sobre a questão da Nigéria e de Moçambique. E temos Sene Galissa, diz que Angola não precisa de ajuda nenhuma, Angola tem que combater a corrupção, ter muito dinheiro de volta. E vamos então aqui às nossas redes sociais. Twitter hoje está animado com a primeira interação pública e jogadores da NBA a dominar os hashtags desta manhã. LeBron James e uma jovem na audiência entraram em discussão no jogo de ontem dos Lakers contra os Atlanta Hawks, não esqueçam, em que também jogou o angolano Bruno Fernandes. O atacante do Los Angeles Lakers, LeBron James, disse que está feliz que os fãs estejam de volta a alguns jogos da NBA em meio à pandemia da Covid-19, apesar de uma discussão bizarra com apoiantes que levou 4 deles a serem expulsos do jogo de segunda-feira no Atlanta Hawks. O superastro da NBA envolveu-se numa disputa com o espectador durante o quarto período do jogo, que marcava vantagem para os Lakers, 107-99 na State Farm Arena, momento em que uma mulher começou a discutir com o jogador. A mulher, que foi escoltada, entretanto, pelo pessoal de segurança, junto com 3 outras pessoas, postou um vídeo carregado de palavrões nas redes sociais, explicando que a disputa começou somente depois que James trocou algumas palavras com o seu marido. O State Farm Arena está entre um pequeno número de arenas que permitem fãs nesta temporada. Ainda no Twitter, o aniversário da estrela colombiana Shakira é hoje e os seus fãs estão a celebrar a rigor com fotos e memes dedicados à cantora colombiana.
No Google Trends, a morte do ator Hal Holbrook, aos 95 anos de idade. Também a morte do ator Dustin Diamond, aos 44 anos, vítima de carcinoma. Temos também o escândalo revelado ontem por uma ex-namorada do cantor Marilyn Manson, que ele abusava dela. Outras ex-parceiras de Manson vieram a público dizer que também elas foram vítimas de abuso por parte dele. Ele desmentiu e, apesar disso, a gravadora dele, de Manson, a Loma Vista Recording, decidiu deixar de trabalhar com ele. No YouTube, continuando a falar de música, mas numa nota mais positiva, os vídeos de música mais populares são Throat Baby de BRS Cash com The Baby e City Girls, tem mais de 6 milhões de visualizações. A Bop de CJ está perto das 7 milhões de visualizações. Da América, www.voaportugues.com. O artigo que mais atenção está a chamar é o fundador da Privinvest diz ter pago $1 milhão a Filipe Niusi no caso dívidas ocultas. De recordar que o fundador da Privinvest Shipbuilding, Iskandar Safa, e a própria companhia de construção naval revelam ter feito pagamentos ao presidente moçambicano Filipe Niusi e outros altos funcionários do governo moçambicano após as negociações de contratos milionários envolvidos no caso das dívidas ocultas. E a terminar, não se esqueçam, Angola Saúde em Foco é todas as sextas-feiras, devido ao confinamento, devido ao teletrabalho. É um programa que é pré-gravado, mas nós gostaríamos da sua participação, fazendo perguntas de saúde. Esta semana a nossa convidada é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Vamos falar esta semana de câncer, doenças cancerígenas. Portanto, se tiver perguntas ou se tiver comentários ou simplesmente quiser dizer olá, envie-nos através do WhatsApp da Voz da América, mais 908-652-4584, para o nosso número local em Angola, que é o 932-348-698. Portanto, não se esqueçam, o Angola Saúde em Foco. Esta semana vamos falar de cancro, um assunto extremamente importante. E antes de me despedir de todo, vou de novo voltar aqui o meu computador para verem como lá fora continua a neve a cair. Eu não sei se conseguem perceber, assim parece às vezes assim umas coisinhas prateadas em que mostram de facto a neve a cair. Como veem, os carros estão cobertos de neve e também a rua. E portanto, assim se despede Ana Guedes. Nós vamos voltar amanhã para mais um Washington Fora de Horas. Até lá, um bom resto de terça-feira para todos e, como sempre, estamos juntos. Então, bye bye. Tchau.